Denis, meu querido, boa tarde, bem-vindo ao programa Diário News, tudo bem com você? Boa tarde, Caliel, boa tarde a todos que nos acompanham. Maravilha. Denis, você está falando com a gente via link de qual cidade? Eu falo de Curitiba, Caliel. Estou aqui, estou agasalhado, faz um pouquinho de frio aqui em Curitiba, mas conheço bastante a Paraíba, desenvolvi alguns projetos educacionais aí, tenho grandes amigos, a região de Sumé, a Facira, uma faculdade onde eu tive uma intervenção, tive em Patos também, né, nas instituições de ensino, fazendo algumas palestras, tendo algum tipo de intervenção aí na Paraíba. Maravilha, na próxima você vai ter que vir aqui na cidade de Cajazeiras. Você é professor de filosofia, não é isso, Denis? Correto. Maravilha. E também instrutor do budismo da tradição Bon, correto? Perfeito. Quando se fala em budismo, as pessoas pensam que o budismo é uma religião só, mas na verdade existe o que chamam de escolas e tradições, existem vertentes diferentes do budismo. Qual a diferença do budismo Bon, da tradição Bon, para as outras escolas? Quando a gente fala em tradição Bon, a gente precisa se remeter a Tibete, né? E lembrar que muito antes do budismo chegar no Tibete, o Tibete era um estado, um país búdico, um país que tinha como preocupação, que tinha como intenção a iluminação, atingir a iluminação. E atingir a iluminação para o benefício de todos os seres. Quando o budismo chega no Tibete com Padmasambhava, por volta do século VII, século VIII, Padmasambhava, o Guru Rinpoche, encontra no Tibete uma população já voltada para a iluminação, já voltada para o caminho espiritual. O Bon é a religião anterior ao budismo no Tibete. E quando o budismo chega no Tibete, as duas religiões ou as duas formas espirituais de ser, né, não necessariamente uma religião, elas acabam se encontrando. E o budismo vai influenciar o Bon e o Bon vai influenciar o budismo, criando o Yugdrum Bon, né, que é o Bon budista. É o Bon que tem todos os ensinamentos dessa tradição que remonta a mais de 14 mil anos no Tibete, com todos os aspectos relacionados ou os aspectos que ela recebe como influência do budismo. Então, o Bon, ele abarca todos os ensinamentos do budismo. Lembrando que, muitas vezes, quando nós falamos em budismo, nós nos reportamos a Siddhartha Gautama, né, o chamado Buda Shakyamuni, que nasceu na Índia, o Buda histórico. Mas nós falamos de Budas muito anterior a Budas que existiram, que existem e que são muito anteriores a Siddhartha Gautama. Sendo Siddhartha Gautama, o Buda indiano, um dos Budas. Maravilha. Quando as pessoas que não conhecem a fundo o budismo pensam, na verdade, que só existe um Buda, que é o Buda histórico, que foi o príncipe indiano Siddhartha. E aí se fala muito, não, mas o budismo ele tem um Deus, o Deus dele é o Buda. Tudo que eles fazem, eles ficam fazendo homenagem, oferecendo as coisas para Buda, o Deus deles é Buda. O budismo em si tem o Buda ou os Budas como deuses? Denis? Não, no budismo não há essa relação de deuses ou de Deus como há no Ocidente, como há no cristianismo, no catolicismo, ou mesmo nas religiões teístas, né, que admitem
a existência de um Deus ou de vários deuses. No budismo, não há essa perspectiva. Ou, se ela existe, ela é inconcebível. Ela está para além de qualquer referência ou qualquer interpretação. Tem uma historinha que se conta que o Buda estava ensinando durante o dia e de manhã chega uma pessoa, um praticante, alguém que vem recorrer a ele, né, o Buda Siddhartha Gautama, Buda Shakyamuni, como dizemos, e essa pessoa que recorre a ele pergunta pela manhã: Buda, Deus existe? E essa pessoa que pergunta ao Buda se Deus existe era uma pessoa teísta, uma pessoa que acreditava em Deus. Imediatamente o Buda responde: não, Deus não existe. No final do dia, chega um ateu a Buda e faz exatamente a mesma pergunta: Buda, Deus existe? E para o ateu, o Buda diz: sim, Deus existe. E existia um primo de Buda, Ananda, que anotava tudo o que acontecia. E ele estava ali secretariando o Buda. E no final de tudo isso, ele vem ao Buda e fala: mas tudo bem, eu estou aqui te acompanhando há tanto tempo, ouvindo teus ensinamentos, mas tem coisas que assim eu não sei o que fazer. De manhã você disse que Deus não existia para aquele que era ateísta. E no final do dia, para o ateu, você disse que Deus existe. E aí o Buda dá um ensinamento que está presente no Sutra do Coração, que é o Gati Gati Paragati Parasangati Bodhisattva. Para além de qualquer interpretação, para além da dualidade, para além de qualquer leitura que se possa fazer. Isso é muito importante para nós que somos de culturas teístas, muitos de nós temos aí uma tradição cristã, porque na perspectiva cristã, muitas vezes nós definimos Deus e dizemos Deus é isso ou Deus é aquilo. E passamos a querer que Deus seja, ou essa relação com a divindade, que Deus seja exatamente aquilo que acreditamos que Ele é. E a partir disso, nós criamos guerras, criamos dor, criamos sofrimento. Quantas vezes nós ouvimos dizer que Deus castiga, ou que Deus abençoa porque eu faço isso ou aquilo? Ou seja, nós acabamos querendo que Deus seja algo que nós delimitamos como uma realidade. Então, o budismo, ele não tem essa perspectiva. E ele não tem essa perspectiva porque qualquer coisa que a gente defina como um conceito, a gente tende a aprisionar e dizer é meu, e se é meu tem que ser do jeito que eu quero. Quantas guerras nós fizemos e fazemos em nome de Deus, ou em nosso nome? Por que em nosso nome? Porque nós definimos o que é Deus e passamos a defender esse Deus que nós definimos como sendo aquilo que nós achamos que deve ser o melhor. Então o budismo ele vai fugir dessa discussão. Ele não vai se preocupar em trazer essa perspectiva. Então quem é Buda nisso tudo? Buda é Deus? Não. Buda não é Deus. Buda sou eu, Buda é você, Buda é Siddhartha Gautama, Buda são todos os seres. A diferença do Buda histórico é que ele reconheceu, ele realizou a iluminação. Nós ainda não realizamos. Nós ainda temos a oportunidade de realizar a iluminação. Essa palavra, iluminação, é uma palavra que acabamos utilizando no Ocidente, mas por conta das traduções, por conta de tudo, de todas as aproximações que fizemos com o budismo. Mas
talvez a melhor palavra seja a realização da natureza búdica, ou o reconhecimento da natureza búdica, do Buda que todos nós somos. Denis, já que não existe uma ideia de um Deus personificado, existe dentro da tradição do budismo, em especial o Bon, uma fonte, um lugar específico de onde nós viemos e deveremos retornar? Calil, essa é uma pergunta muito boa, né? Porque é uma pergunta que está muito vinculada às religiões que têm a perspectiva criacional, que há um criador no tempo, né? Existe uma perspectiva de tempo, temporalidade, e num determinado momento um ser criador começa a criar todas as coisas. Então há algo que cria e há um ser que cria e um ser que é criado. Na perspectiva budista, nada foi criado, não há um criador. Tudo sempre existiu. Como tudo sempre existiu, nós estamos constantemente girando no que nós chamamos de samsara, na relação samsara e nirvana. Samsara, o espaço de sofrimento, dor, morte, né? A doença, samsara, e um espaço de nirvana, que é, de fato, onde dor, sofrimento, morte já não existem. Então, mas seja como for, esse espaço nirvana é a perfeita iluminação, a perfeita realização. Na perspectiva mahayana, que é onde o Bon acaba trazendo muitos elementos da perspectiva mahayana, todos os seres que atingem esse estado de nirvana se comprometem a voltar para o samsara para resgatar todos os seres que ainda estão na relação de dor, sofrimento e morte. Então, não há um espaço da criação, um momento de uma criação no tempo, ou um criador que cria, mas há uma perspectiva de realização, uma perspectiva de iluminação, onde os seres que avançam na iluminação, se é que a gente pode dizer avançar, né? Ou melhor, os seres que reconhecem e realizam a natureza pura da mente, esses seres se comprometem a trabalhar sem cessar para o benefício de todos os demais. Há um sutra do Buda Siddhartha Gautama em que ele diz que ele só deixará o samsara quando ver as costas do último ser humano, do último ser, entrando no nirvana. Ou seja, ele é o último a sair daqui. Muito bom. Estamos conversando com o professor de filosofia e instrutor do budismo Bon, Denis Girardi. Denis, uma pessoa me fez aqui uma pergunta aqui no meu WhatsApp, quando você se refere a budismo bom, se é de bom, de bondade, de coisa boa, mas não é exatamente isso não, né, Denis? Não. Bom é uma das palavras tibetanas para dizer ensinamento, o Dharma, né? Então, bom é uma palavra tibetana que está associada diretamente ao Dharma, está associada diretamente ao ensinamento. Então, é basicamente isso que significa bom. Não é de bondade, não é de... Apesar de que, né, o bom, ele vai trazer essas referências, assim como as outras escolas de tradição budista, né, o que a gente chama de 4 incomensuráveis, que são marcas da mente iluminada, que são marcas da mente que realizou a natureza pura, que realizou sua natureza, que são o amor, né, a compaixão, a alegria, né, e a equanimidade. Isso nós chamamos de 4 incomensuráveis.
E é claro que amor, compaixão, diz da bondade, né? Mas o budismo, o, o bom, né? É bom, a palavra está associada, então, ao ensinamento. Nós dizemos desse bom budista, o Yugdrum bom. Yugdrum é o indestrutível, aquilo que é como cristal, ou melhor, como diamante. As tradições budistas vão usar o exemplo do Vajra como indestrutível, né? Nós utilizamos a palavra Yugdrum, né? E por isso Yugdrum bom, o ensinamento indestrutível. Muito bom. Denis, o bom, ele é muito mais antigo do que o surgimento do Buda histórico, o príncipe Siddhartha, não é isso? São quase 18 mil anos, é isso? A gente vai ter relatos de 18, alguns relatos de 18 mil anos, mas os mais comuns são os relatos de 14 mil anos. O bom, ele inicia numa região do Tibete, os registros históricos na região que se chamava Shanshun, o reino de Shanshun, né, que fica perto do Monte Kailash. O Monte Kailash estaria na região, né, nesse reino de Shanshun. Quando o Tibete começa a receber as influências budistas, o bom, ele acaba sendo assimilado pelo budismo, continua-se as práticas em mosteiros específicos, as práticas bom, mas há uma certa assimilação de uma cultura pela outra. Denis... hoje, perdão. Não, desculpa, pode concluir, conclua, fique à vontade. Pois não. E hoje nós falamos de quatro escolas principais da tradição budista, né? Nós falamos da Sakya, falamos da Gelupa, falamos da Nyingmapa, que é a primeira escola, a Karma Kagyu, e o Bon é a quinta tradição espiritual do Tibete. Ah, sim, maravilha. Denis, além do que você já explicou de forma muito clara e brilhante, o que mais caracteriza o budismo, em especial o budismo bom? Para ser um praticante do budismo bom, eu tenho que, por exemplo, sair de uma outra religião, tem que ter uma dedicação exclusiva ao bom, ou eu posso praticar o budismo bom e pertencer a outros segmentos religiosos e místicos? O nosso principal professor, ou o professor a quem eu me vinculo, Tenzin Wangyal Rinpoche, ele tem uma preocupação sempre constante de que o bom, o Yugdrum bom, leve as pessoas para a realização da natureza pura da mente. Os ensinamentos dizem que o Buda ensinou 84 mil formas de chegar a essa realização, de chegar à iluminação. Há uma forma para cada tipo de mente. O que o Yugdrum Bon traz, que nós queremos apresentar, é um atalho. E esse atalho pode ser utilizado exatamente onde cada pessoa está. Eu mesmo pratico em outra tradição também. Eu mesmo tenho uma vinculação com o cristianismo. E não deixo de ser cristão, de alguma forma. Tenho uma vinculação com o cristianismo. Mas o que nós queremos, ou o que o Yugdrum Bon traz, o que nossos professores ensinam, é que nós podemos utilizar os métodos para que nós possamos atingir a realização. E reafirmo, não há uma perspectiva de um Deus, não há uma perspectiva de um Deus que negue a fé de cada um. É claro que há uma perspectiva filosófica do bom. E na medida em que a gente adentra, o bom também nos coloca na perspectiva religiosa do religar, certo? E religar com o quê? É essa, talvez, a pergunta que nós poderíamos fazer aqui. Né? Se não tem um Deus, se não tem
uma entidade cósmica, né, que seja eterna, que tenha, que sempre existiu e existirá. Se não tem esse Deus, com que eu vou me religar? Essa é a questão. Muito Né? E bom. essa... Pode Pois concluir, não, desculpa. Caliel? Pode concluir, conclua. Não. Vamos dando seguimento. Maravilha. Quem foi perguntar aqui em off se o Siddhartha Gautama não foi o fundador do bom. O Paulo pergunta se o Siddhartha Gautama, o príncipe indiano, não foi o fundador do bom. Quem foi o fundador do bom na região do Tibete? É muito importante considerar que o Yungdrung Bon considera os ensinamentos de Siddhartha Gautama como ensinamentos iluminados, mas ele considera como primeiro Buda, o Buda histórico, Tompa Sherab. É um Buda histórico, né, para o Yungdrung Bon, que nasceu que viveu nessa região de Shanshun, né, na perspectiva, é claro que a gente vai ter uma perspectiva mítica, uma perspectiva mitológica, nós vamos falar de um reino chamado Omulungrim, assim como também nós falamos da terra pura de Siddhartha Gautama, da terra pura dos Budas, né? Mas o Buda o primeiro Buda seria Tompa Sherab. Denis, vamos agora adentrar dentro do assunto, tema principal do nosso programa de hoje, que é a verdadeira fonte de cura. Nós estamos vivendo hoje um mundo em que as pessoas estão doentes mentalmente, fisicamente. Foi Covid, pandemia, virose, enfim. Se a gente for câncer, se a gente for elencar aqui, a gente vai passar o final da tarde e o outro dia elencando doenças e mais doenças. E há um desespero das pessoas em busca de uma cura real, uma cura que se possa dizer assim, realmente eu estou curado. E se busca através de medicamentos, e farmácias, e fármacos. Mas essa cura que você fala, essa verdadeira fonte de cura, ela vem de um remédio, ela vem de alguma planta medicinal ou vem do mundo espiritual? Quando nós olhamos para a perspectiva tibetana, nós não podemos esquecer que essa perspectiva tibetana ela vai ser xamânica. Então, ela vai tratar da relação homem-natureza, homem-elementos, terra, fogo, água e ar, né, e espaço, sendo o ser humano um ser, como todos os demais, que surge exatamente dos agregados desses elementos, de quando esses elementos se juntam, se agregam, e o ser humano surge ali. É claro que é muito mais complexo que isso, mas só para dizer que nós somos terra, fogo, água e ar e espaço. Então nós podemos ter um caminho relativo nessa tua pergunta, que é a cura do corpo, que é a cura dos agregados, terra, fogo, água e ar, quando há algum desequilíbrio. E aqui nós vamos nos reportar as perspectivas externas de uma medicina tradicional tibetana. Né? A medicina o Tibete tem uma medicina específica que vai considerar o equilíbrio dos elementos que compõem o corpo, né? E o corpo saudável é o corpo exatamente em que esses elementos estão equilibrados. Nós tendemos, como ocidentais, a entender que corpo é diferente de mente, como se existissem duas coisas separadas. Como se nós tratássemos corpo aqui e mente aqui, como dois universos distintos. Mas quando nós olhamos numa perspectiva oriental, numa perspectiva do bom, essas coisas não estão tão separadas assim. Mente e corpo estão ocupando um mesmo espaço, um mesmo lugar. Mente e corpo não se separam de uma forma tão delimitada como nós, que temos aí a tradição cristã, podemos pensar em separar, por exemplo, corpo e alma, como se fossem duas coisas. Tá, dito isso,
nós também temos uma perspectiva de cura, e talvez aqui esteja essa verdadeira fonte da cura, né? Esse nome impactante, assim, a verdadeira, né? Que é basicamente a conexão, o contato e a vinculação com a natureza pura de nossa própria mente. Então, qual é o caminho? Como acessar essa cura? Como acessar essa fonte de cura? Nosso professor Tenzin Wangyal Rinpoche, ele tem vários livros, ele traz vários textos tratando tanto da perspectiva da cura, nessa perspectiva dos elementos, terra, fogo, água, ar e espaço, a cura através dos elementos, a cura através do som, a cura através da respiração. Mas em todos esses aspectos, a fonte de cura está no que nós chamamos de refúgio interno. A fonte de cura está vinculada diretamente à natureza pura da mente. A fonte de cura está intimamente ligada à natureza búdica de cada um de nós. Quando nós praticamos, fazemos nossas práticas espirituais, principalmente nós, na perspectiva ocidental, onde nós temos deuses, um Deus, um santo, alguma coisa nesse sentido, nós nos refugiamos externamente. Então, nós voltamos nossa devoção para algo que está fora. Então, nós vamos numa igreja, vemos lá uma imagem, né? E vamos nos vincular com esse ser que está lá fora. Vamos fazer pedidos, vamos fazer oferendas, a depender da fé de cada um. Quando nós falamos em refúgio interno, quando nós falamos de fonte de toda a cura, fonte de toda a realização, nós vamos fazer um caminho inverso. Ao invés de olharmos para fora, nós vamos buscar essa fonte de cura e realização que já está em nós. Que está em nós desde que nós nascemos. Como nós nos ocidentalizamos demais, como nós lançamos tudo para fora, nós sempre estamos buscando a cura em algo que vai chegar miraculosamente de fora, resolvendo o meu problema aqui agora. Como uma intervenção, seja ela divina, seja ela medicamentosa, seja ela qual for. Na perspectiva da realização, na perspectiva nós vamos buscar nos conectar à mente luminosa, à iluminação, à natureza pura da mente. É claro que você vai me dizer, mas isso não vai curar meu corpo. Sim, a cura do corpo, medicina tradicional tibetana ou medicina ocidental. Mas maior ou boa parte das doenças que surgem no corpo, elas estão em nossa mente. Elas surgem primeiro em nossa mente. Nós adoecemos a mente para depois adoecermos o corpo. E o que o Rinpoche, o que a tradição Bon vai propor? Fazer uma conexão com esse espaço da mente luminosa que é anterior a todas as manifestações, que é a natureza pura da mente, que é o que nós chamamos de iluminação. Então, quando nós praticamos, quando nós meditamos, nós vamos buscar exatamente este não lugar, ou melhor, este espaço. Por que não lugar? Porque a partir do momento em que nós dizemos a natureza pura da mente é isso, nós perdemos a natureza pura da mente. Mas o que nós vamos fazer é
tentar, pela meditação, fazer a experiência da natureza pura da mente. Essa experiência da natureza da mente é a fonte da cura, é a fonte da cura para todas as dores, né? Para todas as nossas, para todo o nosso sofrimento. Por que para todo o nosso sofrimento? Porque a dor do corpo, a dor da alma, ela é inevitável. Ela é inevitável. A dor está aí, ela está dada. Agora, o que é o sofrimento? É a forma com que nós lidamos com essa dor. É o que nós fazemos com ela. E é isso que gera o sofrimento. Então, a dor é inevitável. Alguns ensinamentos dizem, você recebe uma flecha, você tem uma flecha no seu corpo, você tira a flecha. Mas nós, como gostamos de sofrer, nós recebemos a flecha, nós vamos e colocamos uma outra flecha em cima dessa. Ou seja, nós mexemos, nós transformamos a dor em sofrimento. Imediatamente nós queremos saber quem atirou, nós vamos desenvolver raiva por quem atirou, nós vamos iniciar uma caçada por quem atirou, nós vamos criar uma grande realidade ao redor da dor. Agora, se simplesmente nós olharmos para a dor enquanto dor, ok, ela é inevitável. É muito interessante quando nós falamos para a criança que ela vai precisar tomar uma injeção. E muitos de nós adultos, né, temos pavor de injeção. O tempo da injeção dura 3 ou 4 ou 5 segundos. O tempo, a dor objetiva é pouco mais que uma picada de pernilongo num determinado lugar do corpo. Essa é a dor objetiva. O sofrimento é toda a tensão que precede a injeção. O medo, a preocupação, o ir até a unidade de saúde para tomar a vacina ou a injeção, ver a pessoa preparando a injeção, o pânico que isso vai gerando. As pessoas desmaiam. As pessoas desmaiam para tomar a injeção. Mas por quê? Por conta da injeção? Não. Por conta do sofrimento. Então percebam, a dor, ela é inevitável. A dor está lá e ela é desse tamanho. E ela dura 4 ou 5 segundos. O sofrimento que antecede, o sofrimento posterior, tudo o que gera ao redor é isso que adoece. Claro, a injeção é um exemplo, mas isso em tudo na nossa vida, né? Em tudo que nós fazemos. A gente ouve que alguém falou mal de nós. Fulano falou mal de você. Ok, falou mal, o problema é dele, vida que segue. Só que nós criamos uma realidade a partir daí. Nós queremos saber quem é, o que disse, por que falou, vamos lá tirar satisfação. A gente já quer brigar, já quer não sei o quê. Quer dizer, o fato em si, o fato, ele mesmo, ele é simples, ele é pequeno, ele sequer tem realidade. Ele sequer tem a realidade que nós damos. Ele é simples como isso. O sofrimento é uma produção nossa. E nós, ocidentais, adoecemos. Adoecemos mais e mais, exatamente por darmos tanta realidade às coisas. Depressão, ansiedade, pânico, tudo isso advém de alguma forma do modo com que nós damos ou criamos uma realidade ao redor das coisas que são relativamente simples. O que o bom vai mostrar, então,
como fonte de cura, como perspectiva de cura, olhar para a coisa tal como ela é. Olhar para a injeção tal como ela é. Olhar para as adversidades da vida tal como elas são. E perceber como a doença surge na mente a partir da forma com que nós nos relacionamos com tudo aquilo que surge. Então, nós podemos nos relacionar com o mundo aí fora com raiva. E aí derruba uma coisa, eu fico com raiva porque a coisa caiu. Vou fazer alguma coisa, eu fico com raiva porque a pessoa passou mais rápido na minha frente no trânsito. Fico com raiva, ou seja, o objeto, a coisa em si, o fato ele mesmo, ele é simples, ele é pequeno. Mas a interpretação que nós damos e o olhar que nós lançamos para o objeto cria esse mundo de sofrimento. Então, quando nós dizemos que a realização, a iluminação é a fuga, sair do sofrimento, nós estamos dizendo exatamente isso. A realização talvez seja olhar para a coisa como ela é, sem lançar para o objeto a ignorância, o apego, né? O orgulho, a raiva, a inveja, que são os venenos de nossa mente. Nós dizemos que o adoecimento, de alguma forma, está vinculado diretamente a esses venenos. E que, tradicionalmente, nós tratamos de 3 venenos principais. O primeiro é a ignorância. E a ignorância consiste, de alguma forma, em não reconhecermos a coisa como de fato ela é. E aí eu pego novamente o exemplo da seringa, da vacina. A dor é momentânea, é uma pequena picada. A ignorância faz com que a gente transforme aquilo num sofrimento enorme. A ignorância faz com que a gente transforme a vacina, a injeção, numa dor imensa. A partir disso, nós criamos nós criamos raiva, porque não queremos tomar vacina, ou criamos apego. E assim vamos gerando os demais venenos. Caliel. Denis, ouvindo você falar, e acredito que algumas pessoas podem ter a mesma reflexão, que nos coloca, dá a impressão que a gente tem que se colocar num lugar de passividade, que tem que aguentar tudo calado, que é assim mesmo. E aí eu lembrei daquele trecho que está no Novo Testamento, que dizem que Jesus disse, que se baterem na tua face, oferece a tua outra face. Isso tudo que você falou, esse voltar para dentro, tomar refúgio, evitar se levar pelos acontecimentos do mundo externo, leva a esse estado de passividade que a gente tem que aguentar tudo calado ou não? Caliel, veja só, quando nós falamos de compaixão, e a compaixão é uma característica da mente iluminada, é uma característica da realização, em nenhum momento a gente está falando disso que você está chamando de passividade, de ficar pacífico ou passivo em relação às coisas que estão acontecendo no mundo. Ao contrário, o compromisso do Bodhisattva, o voto do Bodhisattva, é trabalhar sem cessar para o benefício de todos os seres. Então, a injustiça social, a fome, a dor, o Bodhisattva não tem compromisso com a dor. Ele não tem compromisso com a injustiça. Ao contrário, o compromisso do voto do Bodhisattva é de que todos os seres atinjam a realização, sejam felizes em 2 aspectos. Num aspecto relativo, que é o dia a dia, que é a vida, que é onde nós estamos, e num aspecto absoluto,
que é o aspecto da iluminação, que é o aspecto da natureza pura da mente, que é o aspecto mais profundo. Então, a dor relativa do dia a dia, nós trabalhamos e lutamos sem cessar para que ela também acabe. Então, o Shantideva, que é um grande professor da Universidade de Nalanda, ele vai dizer que ajudar alguém a tirar uma dor de cabeça ou reduzir a dor de cabeça de alguém é muito mais benéfico do que venerar milhares de Budas no caminho espiritual. Então, e aí eu vou trazer um texto lá do Evangelho também, né? Dar comida a quem tem fome, bebida a quem tem sede. Shantideva está dizendo isso, ajudar no aspecto relativo às pessoas é muito mais benéfico que venerar todos os Budas. E aqui nós encontramos um ponto de conexão muito importante com o cristianismo. Porque Cristo, ele fala poucas coisas sobre um julgamento final. E onde ele fala sobre o julgamento final, ele vai dizer, no dia do julgamento, no dia em que isso acontecer, eu direi, bem-vindos, amigos do meu Pai, porque eu tive fome, me deste comer, eu tive sede, me deste beber, eu estava nu, me vestistes, quando eu estava preso, fostes me visitar. Ele não diz, você será salvo por me louvar, por me adorar, por me... Ele não traz para ele essa questão. Ao contrário, ele transforma essa questão num aspecto de compaixão, da forma com que nós lidamos com os seres e da forma com que, fazendo uma vinculação novamente com Shantideva, que atuamos para que haja menos sofrimento. Então, o Dalai Lama, ele tem um livro muito interessante chamado Sinta Raiva. E exatamente como o aspecto da raiva, não como um aspecto de uma raiva que aumenta o sofrimento. No budismo nós chamamos isso de ira, da ação irada. Não necessariamente aquela raiva enquanto veneno, mas de uma ira que não admite, por exemplo, a injustiça social, de uma ira que vai fazer uma intervenção mais dura quando necessário. O budismo não tem respostas absolutas. Ele não tem respostas absolutas. E o mesmo Cristo, ao mesmo tempo que ele diz, num determinado texto, num determinado ponto dos evangelhos, que se te baterem em uma face oferece a outra, no outro texto ele pega o chicote e vai bater nos vendilhões do templo e expulsa todos de lá. Então há uma ira, há uma ira que não é a ira de uma passividade como que se fôssemos não humanos, ou como se fôssemos, sei lá, né? Há uma ira que a gente, sim, aplica e que deve ser aplicada exatamente na perspectiva do benefício de todos os seres. Estamos conversando com Denis Girardi, ele é instrutor de budismo. Bom, estamos conversando sobre a verdadeira fonte de cura. Denis, você falou durante um bom tempo sobre mente iluminada, o retorno à nossa mente búdica, estado búdico. Numa perspectiva dos psicólogos e psicanalistas, é isso mesmo? Vão perguntar, essa mente que ele está falando é a mente consciente, subconsciente, inconsciente? Os religiosos e alguns místicos podem questionar, essa mente que ele está falando é a mesma coisa que a gente chama de alma, de espírito, de centelha divina? Essa mente que você se refere é o que exatamente, Denis? Esta é uma pergunta bastante interessante, bastante profunda, né? Porque, inclusive, na perspectiva Bon,
Se a gente for tentar conceituar o que é mente, nós corremos o risco de perder a mente. Nós podemos, de alguma forma, dizer que mente é consciência. De que mente, os tibetanos chamam de kunsti, a base da mente, de que mente é esse estado desperto consciente, consciente de tudo, aberto, amplo. Quando nós praticamos a meditação, e aí quando nós praticamos as meditações mais vinculadas a essa natureza, e uma delas é o refúgio interno, nós vamos nos conectar em 3 pontos de forma efetiva. Primeiro ponto, nós nos conectamos ao nosso corpo. A mente ordinária, o dia a dia, nós pouco estamos conectados ao nosso corpo. Nós não lembramos que nós temos corpo. Nós não lembramos que nós temos orelha, nariz, pé. Nós lembramos quando dói. Então, nós sempre estamos com a nossa mente divagando entre passado, presente e futuro, em 1000 pensamentos. Então, o que é mente? É essa coisa que pensa. É essa coisa que divaga em pensamentos. Mas quando nós olhamos na perspectiva do refúgio, o nosso primeiro refúgio é refugiar-se ou refugiar-nos em nosso corpo. Meditar, num primeiro nível, é prestar atenção no corpo. É parar e observar o corpo em sua quietude, em seu estado ali, aqui, agora. Isso é muito importante, porque nossa mente está o tempo todo flutuando e voando nas relações com aquilo que ela gostaria, com o que ela não gostaria, com os pensamentos. Os pensamentos surgem o tempo todo, ficam nos levando de um lado para o outro. Mas quando nós vamos meditar, nós paramos e observamos o que está aqui, no presente. E aí nós percebemos que o nosso corpo é o que nos conecta ao presente. Quando nós estamos olhando para o nosso corpo, meditando no nosso corpo, nós estamos meditando na presença, nesse lugar, na quietude do corpo. Nós dizemos, no bom, que essa é a primeira porta para atingir a realização da natureza pura. É a primeira porta das 3 portas da fonte da cura. Então, nós nos conectamos ao corpo. Nós nos vinculamos ao nosso corpo e observamos o corpo e ficamos presentes no corpo. Claro que nós, na prática, na meditação, vamos estar relacionando o corpo com seus canais, com seus chakras, mas aí é uma coisa muito específica daquela prática. Seja como for, nós nos conectamos ao corpo. Nós paramos e prestamos atenção. Onde eu estou? Estou aqui, agora, nesse corpo. Que maravilha é poder perceber-se conectado e presente nesse corpo. Que é terra nos seus ossos, que é água na sua linfa, na saliva, no sangue, que é o ar que respiramos, que é o calor que nos mantém vivos, que é o elemento fogo. Então, olhamos para o corpo e nos conectamos com os elementos que compõem o corpo. Segundo ponto, segunda porta, segundo espaço de refúgio, é aquilo que o corpo produz. De alguma forma simples, o som, a fala. Nossa relação com o mundo externo, com as pessoas, se dá por meio do corpo e se dá por meio da fala. A fala é a outra porta. Uma porta é o corpo físico. A outra porta
para atingirmos, então, esse estado não dual, é a nossa fala. Mas não aquilo que se expressa como fala, mas o espaço de onde toda fala surge, que nós chamamos de silêncio. Quando é que nós nos conectamos com esse silêncio? Nós nos conectamos com esse silêncio sempre que somos acometidos pela raiva, somos acometidos pelo veneno do apego, da ignorância. Quando nós não sabemos o que fazer, quando nós não sabemos o que dizer, ou quando nossa fala tende a não ser compassiva, nós nos refugiamos no silêncio. No momento de raiva, no momento de pânico, no momento de ansiedade, nós não sabemos o que fazer, nós usamos a primeira porta. Nós nos conectamos ao nosso corpo. Nós observamos o nosso corpo. Nós nos conectamos ao nosso corpo. No momento de raiva, no momento de tensão, em que nós queremos dizer que nós vamos escrever aquele e-mail xingando todo mundo, mandar aquela mensagem de WhatsApp, o que nós fazemos? Nós nos refugiamos no silêncio da fala. É muito interessante como hoje, com o advento das redes sociais, nossa ignorância, ela aflora. Então nós vemos postagens que nós gostamos, postagens que nós não gostamos, nos grupos de WhatsApp, as provocações que surgem. E nós podemos reagir a isso de várias formas. E acabamos reagindo sempre na perspectiva do apego, na perspectiva da raiva. Alguém posta alguma coisa, a gente vai lá, critica, a raiva nos toma, a gente fica nervoso e quer dizer, quer falar. Quando nós operamos dessa forma, nós estamos operando no sofrimento. Isso é sofrimento. Perceba, aquela postagem que está lá é só um texto. A forma com que nós nos relacionamos é o sofrimento. O refúgio na fala nos ensina, adiante dessa confusão, silenciar e buscar o espaço que está anterior a toda a fala. Já estou concluindo, Caliel. E a última fonte de refúgio, a mais importante de todas, é o refúgio na própria mente, ou que nós chamamos de espaço. Os tibetanos, eles têm uma imagem para a mente linda, fantástica, que eles chamam de mente-céu. Ter a mente como o céu claro do sertão da Paraíba, sem nenhuma nuvem. Aquele céu aberto, azul, limpo. Quando nós fazemos a prática de refúgio interno, quando nós vamos meditar nessa perspectiva, nós vamos ser conduzidos a expandir a mente, a experimentar essa mente céu, essa mente aberta, essa mente ampla. Quando nós não sabemos o que fazer, quando nós não sabemos para onde ir, somos assolados pelo veneno da ignorância, do apego, da raiva, pense na mente céu. Pense na sua mente expandida como o céu claro do sertão da Paraíba. Não quando o sol estiver a pino, mas mesmo quando ele estiver a pino. Essa abertura, essa amplitude, isso é mente. Mente é espaço. É como esse céu claro que vocês têm aí todos os dias. Show, Denis Girardi, obrigado pela participação, obrigado pela entrevista. Foi uma grande aula. Acredito que muita gente aí vai ter um entendimento mais expandido sobre o que é o budismo, o que é o bom budismo e sobre a verdadeira fonte de cura. Denis, as pessoas que quiserem saber mais sobre o teu trabalho, quais são suas redes sociais, seus meios de contato, fique à vontade, querido.
As pessoas podem se conectar a mim eu tenho um nome de Dharma que eu acabo não utilizando, né, que é Padma Sandhi. Mas se procurar no Instagram, @Padma_Sandhi, SANGYE, né? Sandhi, vocês vão me encontrar aí nas redes sociais, também no canal no YouTube, né? Onde a gente traz essas discussões aí sobre o bom, sobre o budismo e principalmente sobre a prática espiritual. Ô, Denis, rapidinho aqui, que a gente já está com o tempo quase estourado. A Ana Alicia pergunta se você pode indicar algum livro que possa falar sobre a questão a verdadeira fonte de cura. Então, existem vários livros do Tenzin Wangyal Rinpoche sobre a cura, a fonte de cura, mas mais vinculada a essa perspectiva em relação aos venenos, eu indicaria esse texto, O Despertando a Mente Luminosa, porque seria uma porta de entrada para a perspectiva do bom e principalmente para aqueles que querem conhecer o Yugdrum Bom, conhecer a prática espiritual, mas não quer, por exemplo, se adentrar na perspectiva religiosa. Não, eu quero experimentar isso que você está falando aí sobre o refúgio interno, sobre a questão da abertura da natureza pura da mente. Então, um caminho é o Despertando a Mente Luminosa. Porque esse livro, ele não trata da questão religiosa, ele não entra nos dogmas, naquilo que de alguma forma pode criar aí para nós algum desconforto, né? Ele é um livro que vai te conduzir na meditação e te levar à experiência do refúgio no corpo, do refúgio na fala e do refúgio na mente. Se alguém quiser praticar juntos, nós praticamos essa meditação toda quarta-feira à noite, às 20 horas, e aí podem nos procurar no Ligmincha Brasil, né, o site Ligmincha, pode nos procurar Ligmincha Brasil, nas redes sociais, no YouTube. Nós estamos praticando juntos, então, toda quarta-feira, das 20 às 21, o Despertando a Mente Luminosa.